Aumento de imposto vai será a economia brasileira piorar? É a previsão do economista João Adolfo Stadler, que reforçou que o cenário econômico pode aí levar uma piora com essa medida do governo federal. Vamos entender. Como não se bastasse a taxa de juros Selic em 14,75, no maior patamar dos últimos 20 anos, vem o governo agora e dá sua contribuição adicional para levar um pouco mais o custo do crédito. Veja só, as empresas em geral aumenta a alíquota de 1,88 para 3,95, praticamente dobrou. Mesmo estando no Simples Nacional, operações até 30 mil elevou de 0,88 para 1,95. Só fica isento o quê? Cooperativas rurais. Então é um segmento muito específico. No geral, os setores mais afetados vão ser os pequenos e médios empresários. Eu vejo que o maior prejudicado aqui é o endividado, seja as empresas, seja a pessoa física, porque quem toma empréstimo normalmente não é porque quer, é porque precisa, aconteceu algum problema no fluxo de caixa, teve uma queda da receita, ele teve um aumento inesperado da despesa, está com muita inadimplência e precisa honrar com os compromissos. E agora você pegar a um custo com um imposto que elevou significativamente, dobrou, uma taxa de juros nesse patamar, vai ficar caro. Então a tendência é prejudicar ainda mais a viabilidade econômica das empresas do país. Para ampliar ainda mais a percepção sobre esse assunto, trouxemos também aqui a fala do economista e professor convidado da Fundação Getúlio Vargas, o Carlos Magno Andrioli Bittencourt. Sobre esse assunto, vamos entender a análise do especialista. A medida faz parte do esforço do governo a fim de elevar a arrecadação e tem potencial estimado de até 18 bilhões de reais neste ano. Mais uma vez, os agentes econômicos, principalmente nós, famílias e empresas, sofrem impacto com as medidas do governo diante do descontrole das contas públicas. Taxa de juros elevada, hoje situada em 14,75% ao ano, e agora com a elevação da alíquota do imposto sobre operações financeiras, essa combinação contribuirá para a redução do consumo por parte das famílias e a retração dos investimentos por parte das empresas, além de fomentar a inflação, uma vez que elevará os custos das empresas e os preços dos produtos tenderão a se elevar. Uma previsão nada boa para o futuro em relação a esse aumento de impostos no país, envolvendo taxa de juros que já está nas alturas. Então, se a gente vê o governo tomando medidas ali com a justificativa de que vai melhorar o rumo econômico do país, na contramão disso, não é um, não são dois, são vários especialistas e também representantes importantes do setor produtivo aqui do Paraná e do país, alertando para os riscos que essas medidas podem trazer, não só aí para a economia geral do país, mas principalmente para o bolso do trabalhador, para o bolso daquele que recebe menos e que tem carregado o país literalmente nas costas. Vamos puxar aqui também já uma fala que foi feita ontem no Senado pelo senador Oriovisto Guimarães, Manuela, reforçando que pelo menos 25 medidas de aumento de imposto já foram adotadas pelo governo Lula III. Não estou falando de Lula lá no começo dos anos 2000, estou falando agora. 25 medidas que impactam diretamente no aumento de impostos. Quando a gente olha para o IOF, parece que ele é a ponta de um grande iceberg que já está agora afundando cada vez mais. É isso, Bia. Você imagine só, né, que a gente está falando de arrecadação recorde nessa gestão, isso da série histórica nessa gestão do presidente Lula. Para você ter uma ideia, em 2024 a gente teve uma arrecadação de 2,7 trilhões, tri com T mesmo. Isso em comparação com 2023 é um aumento de quase 10% acima da inflação, sem contar a inflação. E mesmo assim, mesmo com esse aumento gigantesco de arrecadação, que é imposto pesando mais aí no seu bolso, a gestão não consegue fechar as contas, e ao invés de fazer a tarefa de casa, pegar uma prancheta, fazer conta e tentar diminuir os gastos que acontecem lá em Brasília ou em viagens internacionais, que a gente bem trouxe aqui na semana passada, que contam com comitivas gigantescas ou então com a própria máquina, né? Mais secretarias, mais ministérios. Não, é sempre mais aumento de imposto para a população. E aí, aproveitando, a gente já trouxe várias falas que traduziram bem a situação, mas para responder, pessoas ali da nossa audiência no chat, até o Elcio Koleski está falando ali, IOF não vai impactar na vida da pessoa física, apenas grandes empresários. E não é bem assim que funciona, se não ficou claro na fala ali dos especialistas que a gente trouxe. É preciso pensar que em um primeiro momento você olha, né, essa medida ali do aumento do IOF e pensa que para a pessoa física só vai impactar em compras internacionais.
Mas não é bem assim, porque a gente está falando do impacto principalmente no mercado de crédito, e aí isso impacta muito as empresas. A gente não está falando só de grandes empresas, porque também impacta em crédito para a Simples Nacional, então para pequenos empresários também. Mas quando a gente fala de grandes empresas, você sempre tem que pensar no ciclo inteiro. Primeiro, porque se tem aumento de custo, qualquer que seja, para um empresário que vende um produto para você, vai ter algum tipo de repasse que seja para o valor no produto final. Então, você já está sendo impactado ali na ponta como consumidor. Mas nesse caso, ontem, conversando com bastante gente da área, o que eu pude entender é que o tamanho, né, dessa pancada, digamos assim, ela pode ser tão grande que mesmo que o empresário não consiga repassar na sua totalidade, o impacto vai vir de uma de outras duas formas, que vai ser com a mesma finalidade, que vai ser cortando empregos dessas empresas. E normalmente quando a gente corta os empregos, a gente está começando pela base da cadeia, que são as pessoas que mais precisam, que têm salários menores e que justamente mais precisam de empregos. Por quê? Você vai ter que diminuir custo de alguma forma, então você vai cortar empregos, ou então porque vai levar, numa medida mais extrema ali, a falência dessas empresas, que vai acabar com muito mais emprego ainda. Então, uma medida completamente em desacordo, primeiro, com a realidade do nosso país, com a necessidade da população e dos empresários mesmo, né? Do agro, que precisa, na verdade, de mais acessibilidade no crédito, de segurança jurídica. A gente falou tanto sobre isso quando teve aquela questão da reoneração da folha de pagamento, e acontece a mesma coisa novamente. É uma canetada que da noite para o dia a gente tem um novo imposto que você, empresário, tem que arcar ali nas suas contas, sendo que você já tinha um planejamento, vamos falar, de mínimo ali para um trimestre, para um semestre. Então, impacta sim e muito na vida da pessoa física também, independente de você ser um empresário, ter uma empresa. Eu quero trazer agora aqui só a questão da parte política disso, né? Porque os deputados de oposição e até entidades empresariais já começaram uma ofensiva aí para cima do presidente da Câmara, Hugo Motta, para que seja pautado aí a votação de um decreto legislativo que anula essa medida anunciada pelo Fernando Haddad. E aí o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto, o governo Lula já reagiu, já mandou recados dizendo que pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal caso esse ato seja derrubado pelos deputados, né? O governo iria ao Supremo Tribunal Federal para manter esse aumento do IOF, e aí tem uma outra massa de manobra que o governo vai usar para tentar frear essa votação, que é o congelamento das emendas parlamentares, que é o principal trunfo ali do Ministério da Fazenda, numa tabelinha ali com Flávio Dino, que é o ministro do Supremo, que atua nesse caso na Suprema Corte. Então, são duas medidas. O governo promete ir ao STF e também congelar emendas para que os deputados não votem aí a derrubada desse aumento do IOF, que sim prejudica não só as empresas, mas também as pessoas físicas.